Minha rapaziada, passa ano, vem ano, sai janela, entra janela e o discurso do torcedor do Atlético, ao saber os nomes que o clube está interessado, que o clube negocia, o comportamento do torcedor do Atlético é basicamente o mesmo, né? O torcedor do Atlético, ele fica ansioso por grandes nomes, os grandes nomes não vêm porque, primeiro de tudo, não fala sobre a política financeira do clube, segundo, não fala sobre as possibilidades financeiras do clube. Ainda mais um futebol brasileiro extremamente supervalorizado. Então, o que, que acaba sobrando para o Atlético montar um elenco nas suas limitações e o torcedor fica irritado. Óbvio que existiram vários momentos que a gente pode considerar que, primeiro de tudo, o Atlético gastou muito mal dinheiro e, segundo, gastou. Ou não gastou, e isso acabou sendo um problema, a falta de investimento da equipe para muitos, uma economia burra. Mas quando a gente olha e vê o Atlético indo, por exemplo, atrás de jogadores de times que brigaram para não cair e enxergam que pô, não é o caminho do Atlético, que o Atlético devia buscar uma primeira prateleira do futebol brasileiro, cara, vamos lá. Olha essa lista. Marcelo Cirino, da base. Abner Vinícius, da Ponte Preta. Renan Lodge, da base. Léo Pereira, da base. Santos, da base. Bruno Guimarães, do Audax de São Paulo. Rony, do Albirex Niigata, do Japão. Nicão, do Ceará. Citadini, dispensado do Santos, quase. Christian, do Juventude. Coelho, do Atlético Tucumã. Canóbio e Terãs, do Penharol. Vitor Roque, do Um Cruzeiro em Crise, desfacelado. Vitor Bueno, do São Paulo. Do Vitor Bueno, muito mal no São Paulo. Mesma situação do Jonathan no Fluminense, do Wellington no Vasco e o Thiago Heleno veio do Figueirense. Eu tentei pensar aqui alguns dos principais jogadores que passaram pelo Atlético nos últimos anos, nessa época vencedora que o clube viveu. Nenhum veio de um clube de primeira prateleira de Série A, ou nenhum veio de um clube da Europa que o torcedor ficaria empolgado. O mercado do Atlético não é sobre nome. O mercado do Atlético é sobre custo-benefício. Tentar fazer um equilíbrio entre jogadores experientes e jogadores jovens para que a gente possa ter um bom custo-benefício. Qualquer coisa diferente disso, gente, é venda de mentira. O Atlético não vai entrar como uma das 10 maiores folhas da Série A. Eu tenho dúvida se o Atlético entra como uma das maiores 15 folhas da Série A. Ah, mas o Petralha não investe no futebol. Investe. Mas eu acho que a gente tem que entender que o Atlético não tá numa situação financeira tranquila. O Atlético tem a dívida da Arena da Baixada, que a gente sabe que o potencial construtivo, que era a responsabilidade da prefeitura, não vai ser pago como o clube imaginava. Então isso pra mim já é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, a gente vem de uma temporada de Série B onde você já teve uma queda de receita considerável. E a gente sabia que se a gente ficasse na Série B por mais um ano, essa queda de receita ela ia permanecer, essa queda de receita ia continuar. A gente aparentemente não vai fazer nenhuma grande venda nesse momento da janela. Óbvio, ainda tem dinheiro para receber, mas também, de alguma maneira, já comprometeu receitas futuras sabendo desse dinheiro para receber. Então o Atlético ele vai fazer os investimentos dele, ele vai buscar os jogadores que ele busca para trazer e tudo mais. Mas no final das contas acaba sendo um Atlético que não pode dar um salto maior que a perna, ainda mais no momento de fair play financeiro exagerado. Só esses dias já me falaram de Cebolinha, de Luiz Araújo, de Rafael Veiga, de. Cara, nomes completamente reais. E assim, o primeiro ponto pro torcedor se decepcionar com a janela que o Atlético tá fazendo, o primeiro ponto se chama expectativa. E digo mais, se o torcedor do Atlético tem expectativa de uma grande adição de talento, de um grande acréscimo de talento no time, pensando na próxima temporada, o Atlético tem que focar, vamos lá, em Benavides, o Atlético tem que focar em Teran Arthur Dias, o Atlético tem que focar em Esquivel e Léo Derek, o Atlético tem que focar no Filipinho, no João Cruz, no Dudu, no Zapelli, o Atlético tem que focar no Julimar, o Atlético tem que focar no Viveiros. É ali que tá a base do talento e a base da capacidade competitiva do Atlético para a próxima temporada. E um jogador ou outro, eu acho que é muito mais para adicionar nomes e número a um grupo e tentar transformar num time mais homogêneo, pensando em time titular, time reserva, mas no final das contas fica nisso. Fica nisso, o elenco do Atlético vai ser esse. Ah, mas se vier o Andrés Cubas, se vier o Andrés Cubas não chega como esse nome absoluto.
Se vier o Bruno Gomes, não chega como esse nome absoluto. O nome absoluto, rapaziada, cada vez mais no futebol brasileiro, ele é completamente acima da curva. O poder de investimento dos principais times do futebol brasileiro botam esse nome absoluto numa condição quase que irreal pro Atlético. Ou o Atlético desenvolve, ou o Atlético aposta e essa aposta dá certo. Porque poder de investimento para pagar 30, 40, 50 milhões num reforço que hoje não necessariamente é o maior valor possível dentro do mercado da bola, o Atlético não tem essa grana. E posso te dar a visão? O Atlético não vai ter essa grana tão cedo. Posso te dar a visão? O Atlético ele tem que pensar em tirar essa grana desses times. A gente tem que pensar daqui a pouco em fazer dinheiro, quem sabe vendendo um Dudu, quem sabe vendendo um Viveiros, quem sabe vendendo um Teran, e fazendo a roda girar e contratando melhor e apostando de novo e fazendo com que as coisas elas ganha uma atração ali de um Atlético sempre com capacidade de refazer apostas. E óbvio, em alguns momentos a aposta dá certo e em outros momentos a aposta tá errada. Mas dentro da hierarquia e dessa linhagem do futebol brasileiro, dentro dessa estrutura do futebol brasileiro, o Atlético ainda tá muito longe do topo. E eu acho que o torcedor precisa pensar nisso. Foi uma estatística que eu recebi a informação recentemente, mas me chamou muita atenção. O Atlético nunca foi a maior folha do futebol brasileiro. Maior folha. Nunca esteve entre as 10 maiores folhas do futebol brasileiro. Então, o que eu convido vocês a refletir é um time que sempre teve numa condição aquém. Vai alcançar os principais nomes do futebol brasileiro como? Então, a sugestão que eu tenho pro torcedor do Atlético é, cara, aproveita o processo, velho. Aproveita o processo, é o que você pode fazer. Aproveita o desenvolvimento de um Zapelli, de um Julimar, sabe? Lembra o que eles foram, o que eles acabaram se tornando. Aproveita um acesso, um acesso, uma melhora do João Cruz, do Arthur, essa evolução desses caras que eu acho que vai ser a nossa grande esperança, a nossa grande chance de ter algum time um pouco melhor, um time que tem capacidade de brigar por coisas mais sólidas, como a gente viu na lista que eu trouxe aqui. Então o Furacão é forte. No final das contas é isso, o Furacão é forte, é sólido pra caramba. Se primeiro de tudo, tiver um modelo de jogo e souber valorizar os seus jogadores. Se focar só no mercado, como fez em 2024, é o primeiro passo para o rebaixamento. O mercado ele é importante, mas ele é complementar. Ele não pode ser decisivo. O Atlético não tem grana para fazer um mercado decisivo. O Atlético não tem verba para fazer um mercado decisivo. Então, reclamar do Marinho, reclamar do Rosseto, reclamar do Jadson. Bicho, posso ser sincero com vocês? É só. É só dar brecha para problema. É só dar brecha para problema. O que o Atlético tem que fazer é tentar tirar o melhor dos nossos jogadores que já estão aqui, jovens, com potencial de crescimento, e tentar tirar o melhor de quem vier. O Atlético ele ainda é uma instituição muito coletiva antes da gente pensar exatamente nas individualidades que o clube tanto precisa. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço, tchau, tchau.